Ok, nesse exato momento, pessoal, a gente continua aí a gravação, que vai ser editada essa live depois. Então, uma coisa que é muito importante as pessoas entenderem que a soberania de mercado, ela é uma coisa que acontece quando a gente não tem domínio. E a violinada, ela é uma coisa que acontece debaixo dos nossos olhos. E aí eu quero compartilhar com vocês que toda vez que você tomou uma violinada, isso aconteceu porque você errou em alguma etapa. Poxa, Cavalcante, o negócio é sério assim? É, mas acontece com todas as pessoas, acontece comigo, acontece com você e com todos nós que estamos aí no mercado financeiro, ok? Então, bora lá. Quando eu tinha perguntado para vocês como que é que o mercado anda, a gente tinha feito aí um trabalho de pergunta. Pessoal, veja só. Todo mundo, escreve aí para mim, por favor. Todo mundo está ouvindo? O áudio está chegando aí para todo mundo? Dá um ok aí, por favor. Bacana. Então, eu vou segurar um pouco. O que eu quero pedir para vocês é que, se a internet travar um pouquinho, a situação demorar um pouco, é porque isso depende da internet e a gente vai num ritmo mais cadenciado aqui para poder dar a oportunidade de todo mundo participar, ok? Infelizmente, internet ao vivo é assim, não é do jeito que a gente queria que tivesse, mas a nível de Brasil é o que nós temos, né? Nós estamos aqui quase em todas as regiões do Brasil, o que me deixa muito feliz e principalmente parabéns para você aí que quer aprender e quer fazer desse mercado aí uma grande construção. Pois bem, Paraná, nossa gente, depois vocês vão pôr no estado aí que eu vou ler no final. Vamos lá. A violinada, pessoal, ela acontece por uma situação simples, erro de estratégia, tá? E no erro de estratégia, uma coisa que é importante, que eu falei para vocês, nós já estamos lá com aproximadamente 800 pessoas visualizaram lá o store, e essas pessoas que visualizaram o store lá da Bebig, lá no Instagram, a grande maioria não respondeu. Isso nos leva a crer que, poxa, existe alguma coisa que não ficou claro ou que não foi explicado. Algumas pessoas já viram essa live e eu vou apresentar ela de uma maneira hoje completamente diferente. Algumas pessoas já viram isso e quem viu, bacana. Quem não viu, eu tenho certeza que vai somar aí para que todos possam estar visualizando. Pois bem, pessoal, nós temos aqui uma coisa. Eu vou perguntando e eu gostaria que vocês fossem escrevendo, porque aí eu consigo ter dimensão real da pergunta e principalmente do que a gente está levando para vocês. Vocês sabem como que o mercado anda? Em quantas direções que o mercado anda? Ou como que ele anda? Quantas direções e como ele anda? Quem puder, por favor, vai dando aí o grito aí, vai escrevendo, que aí eu vou visualizando aqui, tá? Já fechei aqui, pode escrever à vontade, não precisa ficar com medo agora não, que... Agora, como que o mercado anda, pessoal? Como que anda? Vocês sabem? Ele anda de um jeito, ele anda para 3 direções. Aí, já tem gente respondendo aí, ó, bacana, bacana. Veja uma coisa, é muito importante. Quantas direções é uma coisa, mas como ele anda? Ele anda numa coisa chamado ondas de Elliott. Ondas de Elliott é a maneira que o mercado anda. Então eu preciso de entender o quê? Poxa, o mercado ele anda em alta, baixa e lateralização. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se o mercado anda em lateralização, todo mundo há de convir comigo que mesmo de maneira muito pequena, eu tenho candles que sobem e que descem. Todo mundo concorda com essa informação? Alguém já viu o mercado lateralizar, o candle não subir nem um ponto, nem para cima e nem para baixo? Alguém já viu isso acontecer? De maneira
que o mercado realmente ele estagna. De repente criou uma seta e o mercado não pipoca nem para cima e nem para baixo. Pois bem, já existe uma teoria onde os grandes estudiosos matemáticos, eu não quero entrar nessa questão, vou apenas informar para vocês. O mercado anda em duas posições, em alta ou em baixa. Em pouca alta ou em pouca baixa, mas você nunca vai ver, mesmo que ele esteja lado a lado, você vai ver um monte de doji lateralizado, quer dizer que o mercado está empatado. Então, mesmo dessa maneira, lateralizado, as pessoas não acreditam que existe lateralização. Existe pequena alta e baixa alta. A título de informação, para vocês compreenderem. Mas o mercado nosso, pessoal, levando ele para a tela, ele anda dessa forma aqui, ó. Ele vem aqui, faz um desenho e aí ele converge. Quando ele converge, eu preciso de saber a altura que está esse desenho ou a altura que vai ser a retomada dele, eu uso a Fibonacci. E aí eu vejo, às vezes, o pessoal traçar a Fibonacci. Tem algumas coisas, pessoal, que deixa a desejar e pode fazer com que você tenha uma avaliação errada, né, daquele momento e te dá uma violinada. Então, esse desenho, eu não sei vocês, mas quando eu comecei a aprender esse mercado, eu desenhava isso em tudo quanto é lugar que eu via. Em caderno, no chão, na mesa, na cadeira, onde eu estava, em alguma reunião ou em algum encontro de amigos, algum bar, tudo eu fazia a árvore de Natal e ficava mentalizando exatamente o que estava ali desenhado para que eu pudesse pensar que dessa forma eu ia voltar e amanhã eu ia ter um dia melhor que hoje, amanhã um dia melhor que hoje. Ou seja, isso aqui, pessoal, é a maneira técnica que o mercado tem que andar, ok? Então, o que acontece? Por que o mercado não anda desse jeito? O mercado não anda dessa forma porque existem pessoas colocando dinheiro e pessoas tirando dinheiro. Dessa maneira, é muito tranquilo a gente entender que o mercado ele vai ter soberania. Um põe mais, outro põe menos, outro põe mais. E todo esse processo aqui de alto e baixo é um processo que a gente entende, né? Que é assim que a gente vai construindo. Agora, veja só, isso que eu vou dizer para vocês é muito sério e hoje a gente teve uma reunião aí da família Bebig, né? Nós temos aí as pessoas que eu vou apresentar todos eles para vocês no momento devido. A gente tem um staff que está aí junto com vocês nos grupos, olhando. Veja só, pessoal, o cara tem paciência para fazer o trabalho que ele não quer, 8 horas por dia. Mas para ficar sentado de frente à televisão aí para assistir a operação, o cara não tem. O cara não tem paciência. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Veja só. Eu sempre digo para as pessoas assim, olha, na hora que eu estiver errando contigo, por favor, me chama a atenção, é no grupo. Porque no grupo vai ter um monte de pessoas e esse monte de pessoas vai querer chamar atenção e aí se eu tiver errado ao ponto de não conseguir sustentar as verdades, eu desisto de ensinar todo mundo. Mas, poxa, qual que é o maior treinamento de todos? Paciência. A live caiu. Beleza. Eu vi que caiu. Se vocês imaginarem num cara que fica irritado com essas coisas, sou eu. E o pessoal avisa. E algumas pessoas avisam e com raiva. Agora, isso não faz parte do nosso querer. Eu não queria que a live tivesse caído, mas acontece. E assim vai acontecer com você, se você não tiver paciência para fazer a sua operação diária. Então, baseado nessa informação desse gráfico que está aqui, ó, nesse gráfico que são as ondas de Elliott. Ô Cavalcante, eu não sei o que é onda de Elliott. Bom, se você não viu ou não sabe o que é a onda de Elliott, tem material para isso e você vai ver no momento exato. Então, nós temos formas de figuras de operação. Essas formas de figura de operação, pessoal,
que é a mais importante, antes da pessoa me perguntar, Cavalcante, qual que é a operadora que eu tenho que fazer, qual que é a corretora, qual que é o home broker, a pessoa tem que saber que para ela ganhar dinheiro no mercado, de forma clara e cristalina, ela precisa de saber que das formas de figuras de operação, nós temos duas situações. A primeira que eu posso dizer para vocês é a continuidade. E a segunda, que eu posso deixar aqui para vocês também, é a de reversão. Isso quer dizer que se você não entendeu o que é uma figura de reversão, o que é uma figura de continuidade, se você tiver R$200 na conta, você vai perder. E se você tiver 2 milhões na conta, você também vai perder. Você não aprendeu o A, E, I, O, U ainda para poder iniciar a operação. E é por isso que eu não te conto, antes de você me responder isso, como que funciona. Por quê? Esse material aqui, para quem não entendeu o que é figuras de reversão e de continuidade, tá lá no Instagram, no @bebig.club. Tem lá uns quadrinhos lá, verdes, que são uns quadros, e lá eu falo sobre as figuras de reversão e as figuras de continuidade. Qual que é a importância de você saber isso toda? Porque na hora que você pega continuidade, é na hora que você aumenta o seu capital. E na hora que você pega reversão, é na hora que ou você entra na operação, ou é na hora que você vê o seu dinheiro escorrendo pelo ralo. E se você não souber fazer a conta que eu vou te mostrar aqui hoje, você vai continuar perdendo dinheiro todos os dias e vai acreditar que o mercado não lhe sorri. Ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso, a partir do momento que eu decido a criar uma operação real, é entender que as violinadas, elas vão acontecer e, principalmente, se eu não tiver cuidado com toda essa informação, eu vou falhar e, na minha falha, eu não vou conseguir sustentar muito tempo. Deixa eu fazer uma pergunta característica para todos vocês, se vocês podem me responder. E por favor, tá? Fique bem à vontade para que a gente possa avaliar isso. Está aqui no modo fechado. Eu quero te fazer uma pergunta. Se você coloca, veja só a pergunta. Você abre a corretora sua com 200 reais. E essa pergunta ela é crucial para você não quebrar, tá? Você abre a sua corretora, por exemplo, com 200 reais. Deixa eu deixar uma pergunta aqui para você que pode estar ajudando a responder, a gente passar a próxima fase. Se você abre a tua corretora com 200 reais, quantas operações dentro do gerenciamento de risco você pode fazer? Coloca só o número aí para mim, por favor. De 1 até, logicamente, pode escolher aí de 1 até 100. Você pôs 200 reais na corretora, certo? Quantas operações você pode fazer? Com quantos contratos? Ou quantas operações? Vamos falar quantas operações e com quantos contratos? Pode escrever aí. O pessoal está escrevendo aqui. O que você acha? Agora, se você vai abrir uma operação e se essa operação depende de duas coisas cruciais, de gerenciamento de risco e de volume de contrato. Se você não se atentar a isso, você está fadado a pegar 200 reais que você pôr, por exemplo, numa corretora e rasgar ele. E para o cara não ficar insatisfeito, não ficar infeliz, não falar que eu não sei o que eu estou ensinando para ele, aí eu já não falo. Sabe por quê? Porque na hora que ele faz e dá errado, ele não lembra de nós. Porque se a gente disser, ele diz assim, poxa, cara, o povo da Bebig é assim, ó, eles ensinam o cara meia boca, o cara perde 200 conto e o tal do Cavalcante lá diz que sabe, ou que o cara não sabe nada. Então, para não correr esse risco, eu não falo. De tudo que foi falado aqui, eu anotei várias, e aí, nessas anotações aqui, eu quero mostrar para vocês como que faz. Olha lá, pessoal. Uma coisa que eu quero ensinar para vocês aqui, e acredito que todo mundo que está nessa live, que faz parte do conteúdo nosso, quem está chegando aí pela primeira vez, seja bem-vindo, né? A gente sempre faz essa live às terças e quintas-feiras, e muito bacana ter vocês. Bora lá. Se eu vou iniciar um trabalho e esse trabalho nosso vai ter por premissa a questão de quê? Contratos versus pontos.
Então eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês que é muito importante e eu acho que ninguém, eu estou vendo o pessoal escrever aí, eu acho que ninguém ainda quis mostrar isso aqui para vocês. Vamos lá. Isso aqui, pessoal, é um negócio tão simplesinho, mas se o cara não entendeu isso aqui, o que acontece? Ele vai quebrar rápido. Ele vai quebrar rápido. Então, bora lá. A primeira coisa que você precisa de entender é que quando você está no mercado oficial, para o seu dinheiro ser protegido, você tem despesas, tá? É mais ou menos assim, funciona assim, ó. Ó, eu tenho um carro, se eu quiser que o meu carro fique 100% protegido, eu pago um seguro. Se eu quiser ir por tudo ou nada e se perder o carro tiver tudo certo, eu não faço seguro. E se perder, eu não reclamo para ninguém. Mercado financeiro oficial, que é diferente do mercado aí que o pessoal conhece como operação binária e que eu já deixo claro e que não tem nada contra, porque eu sou um ex-operador de binário, eu sou fruto do meio, né? Entendi algumas coisas e que eu trago a verdade aqui. A grande verdade é que quando você vai para uma corretora, essa corretora, eu vou dizer para vocês o que ela faz. Ela protege o seu CPF, ela protege o seu dinheiro, ela envia para os órgãos de consumo a sua condição positiva se você começar a ter recorrência, e a partir do momento que o seu score começa a aumentar no mercado através do quê? Do seu CPF, você começa a ser visto como uma pessoa diferenciada no mercado. E as corretoras têm esse trabalho aí justamente para quê? Para valorizar toda a categoria. E uma coisa principal, que você pague o seu imposto em dia para você ser feliz e não ter a visita do pessoal de maneira indevida. O que é mais importante disso é você entender que lá na corretora você vai passar por três coisas. A primeira coisa é aqui em cima, é onde você vai fazer o depósito da corretora e depois você vai ter que alocar o seu dinheiro. E a alocação do seu dinheiro, você ainda vai ter que estudar aí a questão do seu saldo disponível. E essa conta, pessoal, é um terror. A pessoa não faz essa conta e aí ela fica completamente perdida e aí vai embora todo o dinheiro dela. Vamos lá para vocês entenderem da seriedade de não dizer para uma pessoa a respeito daquilo que eu sempre prego, tá? Quando eu vou lá numa corretora, algumas pessoas dizem assim para mim, Cavalcante, como que funciona? Então eu vou passar para vocês aqui a parte literal. Quando eu vou lá e deposito na corretora, é interesse da corretora proteger o seu capital. Diferente de outros mercados que você pode colocar R$ 100 no cartão de crédito que depois você não consegue nem sacar, aqui você põe R$ 100 e esses R$ 100 a corretora tem interesse que você esteja protegido na condição do seu valor. Então eu vou lá na corretora, deposito R$ 100 e aí se eu não for lá e alocar esse dinheiro, o que é alocar esse dinheiro? É colocar esse dinheiro à disposição do mercado financeiro. É como se eu avisasse para o mercado financeiro assim, ó, eu estou pondo esse dinheiro à sua disposição, ok? E aí você vai alocar e dentro da alocação você tem aí um saldo disponível. Cada corretora chama isso de um nome, tá? Um é saldo disponível, outra é risco diário, outra é gerenciamento, enfim, eu pus saldo disponível para você entender. E como que funciona isso? Quando eu coloco aqui R$ 100 na corretora, eu consigo ter 60% é o valor da alocação e a corretora vai me dar 60% do valor da alocação. Ou seja, dos R$ 100 que eu tenho, a maneira séria da locadora que está preocupada comigo, da corretora, perdão, é segurar o meu dinheiro, que é onde eu trabalho com 60% de 60%, ok? É essa a conta. Agora, vamos lá. Para a gente deixar bem claro esse valor,
eu preciso de fazer um negócio chamado gerenciamento de risco. E esse gerenciamento de risco, eu consigo ver aqui no cantinho, aonde eu tenho uma taxa, né, uma taxa responsável de gerenciamento de risco, e que essa taxa que eu vou colocar para mim não quebrar a minha banca, ela é exatamente 3% do valor do capital. Pessoal, o pessoal que caiu na live, fica tranquilo, nós estamos gravando a live, tá? Justamente para que possa todo mundo assistir, beleza? E existe, veja só, pessoal, existe corretoras que não vão contar para vocês, mas que eles foram multados simplesmente por questão de margem líquida, tá? E aí, como esse pessoal, que eu não vou falar o nome, porque esse processa todo mundo, e aí os caras pagam uma multa milionária, mas você não tem cobertura. Se você for lá e quiser operar 100%, você opera, você perde 100%. Quem faz isso são as Mega Power Corretora, e que não vai estar importando com seus 10, 15, 20 mil reais, porque ali tem muita grana, entendeu, irmão? Baseado nisso aí, esses 3% seus daria R$3. Ou seja, R$100, pessoal, a partir do momento que você tem ali R$3 para fazer um gerenciamento de risco, fica uma coisa complicada para você iniciar o seu processo de operação a nível mercado nacional. Então, eu digo para as pessoas, às vezes a pessoa pode ir lá iniciar um trabalho com R$200. Pois bem, R$200 a gente entra na mesma condição, onde a gente tem aí R$120 de alocação e R$72 de saldo disponível para operar. E aí o que eu quero dizer para você é que algumas pessoas perguntam, Cavalcante, e os R$80 que está sobrando? Esses R$80 está lá disponível para você. Se você quebrar o saldo da corretora, que é os R$72, ainda vai sobrar para você 50 da alocação, mais 80, que é o que está lá, justamente para preservar o teu capital, ok? Então, R$200 você vai ter um saldo disponível aí de R$72. Agora, pessoal, o mais importante de tudo isso aqui é deixar para você que você precisa não só fazer um gerenciamento de risco financeiro, mas você precisa de fazer um gerenciamento de risco operacional. E isso é muito pouco falado, por quê? Porque umas corretoras cobram taxa zero. Se a corretora cobra de você taxa zero, não se iluda, ela está ganhando de você na corretagem, ou ela está ganhando de você no stop loss, porque tem corretora que não conta, mas quando você toma um stop loss, ela te cobra um valor financeiro da sua perda de dinheiro mais o stop loss, ok? Isso acontece muito, principalmente uns que escreve bem grande assim, ó, corretagem zero, que tem o nome de ser limpo, que não pode falar. Essa aí ela tem taxa de stop loss. Cuidado com isso aí, que isso aí leva o seu dinheiro. Por isso que às vezes você toma 2, 3 loss, aí você não entende por que que o seu dinheiro acabou. E muito bem dito aqui, todos que tiverem na sua corretora, né, o RLP, entra lá e faz o RLP, ele é grátis para todo mundo e a gente entra nesse assunto na quinta-feira, beleza? Enfim, pessoal, você tem aqui R$72 para fazer uma operação, beleza? E desses R$72, você vai definir o seu dia de operação, onde você vai começar a fazer o seu trabalho, e aí você vai dividir. Bom, se você não sabe, eu quero compartilhar aqui com você que para você poder abrir hoje uma operação a nível B3, você vai precisar de ter de maneira líquida e disponível para abrir um contrato um valor mínimo. Você tem noção de quanto que é esse valor mínimo para você abrir aí a sua taxa de operação? Alguém sabe do mínimo valor que existe dentro da B3 para você fazer aí o seu mínimo valor de operação? Vou pôr aqui para vocês o valor do mini contrato, né? Ok, 25.
Marcelo. Deixa eu ler a pergunta do Marcelo. Você me permite aqui, Marcelo Souza, ler a sua pergunta para o pessoal? Posso fazer? Você me dá o seu sim? Beleza. A pergunta do Marcelo é o seguinte: qual seria o plano ideal? Pois algumas corretoras dizem que ser corretagem zero, mas deu para perceber que isso é armadilha. É lógico que isso é armadilha. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: se a corretora vive de proteger o seu dinheiro, como que ela pode fazer a custo zero uma coisa que a outra tem de custo para fazer? Não tem lógica não, hein? O pessoal vai fazer isso. A corretagem é zero, tá? Até aí ótimo, a propaganda é verdadeira, o pessoal tem corretagem zero sim, não tem problema nenhum. O que eles não te contam chama taxa de stop loss. Isso eles não te contam. E aí, o que é a taxa de stop loss? Você for lá e perdeu R$100, eles vão te cobrar mais 20%. Aí vem lá, na sua nota de corretagem, R$120. Aí você fala, poxa, mas meu dinheiro foi embora rápido. Pois é a taxa de multa da corretora, tá? Então, isso eles não contam, mas isso é uma praxe abusiva, porque você não pode, o consumidor não pode ser enganado, e a gente vive aí do mercado há algum tempo, a gente não pode ficar dizendo a todo mundo, mas teve umas multas aí muito cabulosas, tá, pessoal? Justamente porque isso aí é um atentado contra o consumidor. Então vamos lá, esse contrato que nós operamos, eu vou falar em mini índice hoje para ficar fácil e todo mundo conseguir pegar a vibe disso aqui. O mini índice hoje ele está em 20 centavos e isso é uma matemática cabulosa que eu vou passar para vocês agora, porque o cara acha que o contrato sendo 20 centavos ele vai ter um sossego para poder operar e a verdade é que essa matemática ela não vai fechar dessa maneira. Pois bem, eu tendo 20 centavos, pessoal, a menor taxa para você abrir um mini contrato, a menor taxa de operação para você abrir e assim, ó, sabe aquele negócio do desespero, tudo ou nada, não sei se vai dar certo, o menor valor que você precisa para abrir uma corretagem é R$18 na sua conta física ou jurídica ou lá na sua corretora, tá? Você precisa de ter R$18. Se você não tiver R$18, você não abre uma operação. Por que que você não abre uma operação? Você não abre a operação justamente porque existe todo um movimento, existe taxas, emolumentos, custo de corretagem, numa taxa de operação, se você pegar uma tendência, você vai sair de R$18 para R$1.000. Então, tudo isso já é precavido para que aconteça de maneira antecipada. Então, você tem aí os seus R$18 ao valor mínimo. Pois bem, deixa eu explicar para vocês agora como que isso funciona aqui no gráfico e depois nós vamos fazer ao vivo para vocês perceberem. Eu sei que para me abrir uma operação é R$18. Eu tenho R$200 na corretora. Eu vou conseguir alocar 120 e tem R$72 disponível. Então, aí eu vou definir o quê? Poxa, quantas operações que eu vou fazer? Se eu fizer 2 operações, o valor máximo que eu posso alocar por operação é R$36. Pois bem, veja bem, quando eu falo para você de gerenciamento de risco, e eu marco aqui, e aí de maneira medonha, a gente coloca isso aqui em vermelho, que é onde ninguém gosta de entrar, eu tenho lá 2 operações a R$36, mas o meu gerenciamento de risco seria R$200. Aí eu falo para você, pois bem, pessoal, R$200 vai te dar um trabalho danado. Pô, Cavalcante, mas é o mínimo que eu tenho. Então, se é o mínimo que você tem, não é o ideal, já que você não consegue caçar com cachorro, vai caçar com gato. Mas a sua chance de quebrar é eminente. Agora vamos lá. Se eu tiver um saldo disponível de R$72 na corretora, fizer 3 operações, cada operação no custo de R$24, eu vou começar a ficar apertado. Se eu colocar 4 operações, nesses 4 operações, eu vou ter exatamente R$18. Isso eu quero dizer para você que, considerando que dentro da sua condição de operação, você não tenha nem um ponto negativo de operação. Escreve aí, pessoal, se você não entendeu, ficou claro?
que se você tem R$ 200, a sua chance de sobreviver nesse mercado é de 4 vezes apenas. Se você tomar um loss, é muito simples essa matemática. Se você toma um loss e se você está fazendo uma operação, e essa operação, por exemplo, você está colocando lá 10 pontos para ganhar e 20 pontos para perder. Essa matemática, se você não faz, ela vai te dar uma clareza. Se você faz 10, 20 e se você toma o loss, isso quer dizer que, bora lá, você vai fazer mais 3. Essa e essa que você está achando que ganhou, você não ganhou, você empatou. E se você entrar de novo em mais uma operação e perder de novo, não quer dizer que você ganhou 2 e perdeu 2, quer dizer que você ainda está perdendo. Então, o risco da operação, ela vem a partir do momento que você entende que você, se você não operar com juízo e responsabilidade, você quebra sua banca em menos de 3, 4 vezes. Escreve aí quem foi que já quebrou a banca sem entender o que estava acontecendo e viu seu dinheiro desperdiçado no ralo, que aí eu vou explicar para vocês aqui o porquê que é que isso acontece. Só 2 pessoas, pessoal, aconteceu isso? Quebrou assim a banca? Deixa eu te contar uma coisa para vocês, eu já quebrei banca, tá? Já quebrei umas 10 bancas, mais ou menos. Foi uma não, galera, foi umas 10 que eu quebrei. De não saber o que estava acontecendo. Bom, acontece várias vezes. Deixa eu fazer aqui um desenho, eu já fiz sobre pivô, já fiz sobre uma série de informações. E agora eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Fazer um desenho padrão da onda Elliott. Acredito que vai ser mais fácil o pessoal entender. Pessoal, fala para mim que vocês concordam que isso aqui, por favor, tá? Concorda comigo. Fala assim, Cavalcante, isso aí tá certinho, isso aí é uma LTA. E agora tá invertendo, é um LTB. Pode escrever que tá certo. Fala assim, tá certo, Cavalcante, é isso aí mesmo. Como a gente faz no ao vivo aqui. Melhorou, né, pessoal? Bora lá. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Pessoal, se vocês entenderem isso, eu digo para vocês que vocês vão ser livres do loss. Grande parte da operação do loss vai deixar de fazer parte da vida de vocês se vocês entenderem exatamente o que eu vou dizer aí. E eu vou dar 1 minuto para quem não pegou papel e caneta não esquecer do papel e caneta. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, pessoal, nós vamos trabalhar isso aqui em cima de um pivô de alta, tá? Em cima de um pivô de alta. Bora lá, pessoal. Quando você olha no seu gráfico lá, ele tem do lado de cá uns pontos. Vai confirmando comigo que se está assim para todo mundo. Você tem lá os pontos. E esses pontos que tem lá são pontos que vão marcando uma operação em que você vai tendo a possibilidade de crescer, né? Aumentar os seus pontos em cima ou embaixo do fator de decisão. Se você olhar lá dentro da sua plataforma, seja ela qual for, você vai ver que ela tem lá do lado direito e do lado esquerdo os pontinhos, e esses pontinhos é o que vai medir a sua condição de pontos. Ou seja, nós que fazemos B3 e Forex também enquadra nessa condição,
mas nós que trabalhamos nessa opção, a gente ganha através de pontos, ok? Então, bora lá. A partir do momento que vem uma operação, pessoal, e essa operação ela se define aí com vários nomes, eu posso ter ela como, algumas pessoas disseram aí, pô, Cavalcante, é uma bandeira, tal, pode ser também. Nós vamos estar fazendo aqui uma ilustração para que você entenda a necessidade de você compreender o sentimento do gráfico. Pois bem, você viu que o mercado ele estava aqui no movimento de alta, e nesse movimento de alta ele fez aqui uma conversão ou uma reorganização na subida. A gente já viu aí a maioria dos termos. O que a gente faz? A gente traça uma linha. Na hora que a gente traça essa linha, exatamente na hora que eu traço essa linha, eu faço o quê? A decisão da abertura de uma operação. Pois bem, nesse momento aqui eu abri a operação, possivelmente acreditando que o mercado ia subir, e o mercado não subiu, o mercado reverteu, mas enfim, da onde é que vem a violinada? E ninguém entende. A violinada, ela acontece por conta de uma coisa muito simples. A primeira coisa é a falta de paciência que as pessoas têm no mercado. A segunda coisa que acontece no mercado é uma coisa muito simples. Se você entender que no mercado existe grandes players, e esses grandes players vão fazer de tudo para você perder o seu dinheiro, para eles ganharem o deles, eles vêm e se posicionam. E aí, quando a gente tem 3 candles, geralmente candles de alta que estão seguidos, o nome desses 3 candles é os 3 soldados. E eu gosto de homenagear um grande amigo meu que transformava isso em candle deslizante. Aí ele ia abrindo o candle até que ele chegava em um que revertia. Nesse que revertia, ele tomava um loss e ficava completamente maluco. Nisso, a partir de hoje, vocês não vão errar mais. O que acontece? O que é violinada? A violinada é isso aqui, ó. Você chega na operação e de repente você determina que aqui você vai abrir o candle. Quando você abre, o candle não, perdão, a operação. Quando você abre a operação, esse candle que está aqui, ele começa a reverter. E aí, pessoal, no gráfico da maioria do pessoal aí, né, tem lá uma caixinha, e essa caixinha ela funciona da seguinte forma: se você tiver de maneira positiva no mercado, ela vai te mostrar, vai te dar uma alegria danada. Se você tiver de maneira negativa, ela vai te mostrar e vai te levar o seu capital embora. Essa caixinha ela é determinada a partir do momento que você escolhe na sua operação a condição de comprar ou de vender, ok? Nisso aí, aqui, vou pôr em amarelo para ficar fácil, todo esse conjunto, ele começa a se movimentar dessa forma assim, ó. É ou não é assim, pessoal? Vai dando ok para mim não ter certeza que o sinal está chegando e que a live não caiu de novo, por favor, beleza? O que acontece? Nesse momento que está aqui, ó, olha onde é que você toma violinada. O gráfico começa a descer. Aqui em cima tem uma coisa chamada volume de contratos. Esse volume de contratos que você tem lá, deixa eu falar um negócio para você que está na live, e se você estiver na live e for já há algum tempo conosco, você não vai ficar chateado comigo não, mas tem amigos aí que dizem assim: não, Cavalcante, eu decidi que eu vou operar 10, 20, ou que eu vou operar 20, 30, ou que eu vou operar o tamanho tal. Deixa eu dizer para você, a decisão que você vai tomar a partir de hoje, que você entendeu isso aqui, você vai operar mediante o entendimento que você vai fazer do mercado. Então, se você tem 20 pontos de baixa
e você quer fazer o que? Esse mercado andar ao seu favor, a primeira coisa que eu quero que você comece a perceber é que esses 20 pontos de baixas que está aqui transformando a sua violinada, ela vai vir até aqui. Ela vai descendo. Quando ele começa a descer aqui, olha lá, ó, começa aqui 1 ponto, 2 pontos, 5, 10 pontos, 15 pontos, 20 pontos. Na hora que ela desce 20 pontos aqui, é geralmente no horário que a maioria das pessoas aí operando toma o seu stop, e a gente chama de stop financeiro. Por que que ela toma um stop financeiro aqui de 20 pontos? Porque aqui, ó, ela abriu a operação e na operação dela, a decisão dela foi de perder R$18. Mas ela não compreendeu que esses R$18 que ela abriu a operação é o volume máximo. Ou seja, como cada candle aqui vale 1 ponto, o que ela não percebeu é que de maneira hipotética, tá? A matemática é simples, mas de maneira hipotética ela veio contando ao contrário. Olha lá, ó. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Na hora que chegou em -15, -18, o que aconteceu? A corretora te estopou, porque você não fez a conta correta e você não respeitou o seu limite de operação. Aí você entra numa coisa que a gente chama de stop financeiro. Então, pessoal, a partir de hoje, quando você for criar a meta lá, quando você for fazer o seu objetivo, o que é bacana você fazer é o seguinte: cara, eu quero perder, quanto que eu tenho para perder? A pergunta é essa, para investir. Bom, eu tenho R$72, é o meu valor de disponibilidade por dia. Poxa, eu tenho esse dinheiro, que tanto que eu vou operar? Eu posso operar no máximo 4 vezes isso se eu não errar, tá? Então, o que eu recomendo para você? Que você tome a decisão de fazer uma melhor operação, porque aí você vai ter ainda R$72, mas que você não opere todo esse dinheiro. Sabe o que acontece, pessoal? Em 90% das vezes, a pessoa diz assim, ó, olha, eu tenho R$72, então eu vou operar esse valor cheio, vou operar todo esse valor. E algumas pessoas até vai lá e fica clicando no botão da sua operadora para ver o máximo que dá. Aí de repente a operadora vai lá e libera para a pessoa, por exemplo, 25 contratos. 25 contratos, por exemplo. O contrato é 20 centavos, vamos fazer uma matemática aqui. A pessoa vai lá e coloca 25 contratos numa operação. Lembrando que ela tem que respeitar o gerenciamento, mas para que você entenda a mecânica disso, existe uma planilha dessa que eu vou colaborar com vocês de maneira voluntária, para que vocês possam começar a acertar, né, as operações com a questão do volume de contrato. É importante dizer que, imagina que um ponto vale um contrato. Então aí o que acontece, pessoal? Veja aqui, vamos dizer que é 1 por 1, para você entender, é pouco mais do que isso. Você decidiu operar com 25 de loss. Não, Cavalcante, eu vou operar, vou fazer aqui, ó, uma estratégia de 20 para me ganhar e de 25 para me perder. Deixa eu te ensinar agora como que é que você vai fazer isso a partir de hoje para você nunca mais errar. Você vai lá na sua operadora e você sabe exatamente na planilha. Ninguém gostou da planilha, ninguém falou nada, então eu não vou dar para ninguém essa planilha, galera. Ninguém falou obrigado, Cavalcante, tamo junto. Você sabe que você pode gastar lá R$72, né? Nisso aí, o que é interessante você saber? Que R$72, na hora que chegar nisso negativo, você vai quebrar, você vai perder o dinheiro. Então imagina que você está entrando na operação com R$25. O que acontece? Na hora que ele começa a descer e desceu 1 ponto, o que aconteceu aqui? Você tem menos R$25. Na hora que você desceu mais outro ponto, se você está operando 25 contratos, a conta é assim, tá? Se você desceu mais outro ponto, você está somando mais
R$ 25. Você já está R$ 50 negativo e você está com 2 pontos. Deixa eu te falar um negócio, 2 pontos não dá para ver ao olho nu não, tá? É plim plim, acabou. E aí, de repente, o gráfico vem aqui, ó, e ele balança mais um pouquinho e chegou no terceiro ponto. No terceiro ponto, como você não sabe fazer a conta até agora, você pôs 25 no primeiro ponto, 25 no segundo ponto e 25 no terceiro ponto. R$ 75 é o limite de ponto que a sua corretora apareceu um quadrinho para você dizendo que você estava estopado, por quê? O seu limite de perda era esse R$ 72 e você não aprendeu a fazer a conta do gerenciamento, ou então alguém que te ensinou não foi bem claro dizendo para você que você precisa de saber que a quantidade de saldo disponível que você tem na corretora, ele é diretamente proporcional à estratégia que você vai fazer lá no seu HB, que é o seu home broker. Então, eu já passei aí algumas pessoas. Tem uma estratégia que eu trabalho ela que chama curtíssima, que ela é 2 pontos para ganhar e 10 pontos para perder. Tem outra que é a curta. Essa curta, ela é 5 pontos para ganhar e 10 pontos para perder. Tem a padrão. Na operação padrão, você tem 10 pontos para ganhar e 20 pontos para perder. Você tem a longa. A longa você tem 20 pontos para ganhar vezes 40 pontos para perder. Isso é um padrão que a gente adotou para que a gente possa falar. Quem quiser adotar esse padrão, fica à vontade. Agora, deixa eu passar essa visão para vocês. Se você está aqui com 25 contratos e sabe que você não pode operar essa quantidade, sendo que você vai escolher o menor stop, que é 10 pontos, ou seja, se você escolher 10 pontos, cada ponto vale 25 contratos, você vai ter 25 vezes 10, ou seja, você está declarando para a corretora que você está disposto a perder R$ 250, mas nem o seu stop principal disponível é R$ 250. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso ficou claro, pessoal? Essa questão de lógica para vocês entenderem como que isso funciona, a questão da valorização do ponto, da questão da corretora. Algumas pessoas perguntam assim, poxa, Cavalcante, como que é que eu faço essa conta? É simples como que você faz essa conta. A primeira coisa que você tem que saber é qual que é o seu valor que está disponível para você fazer a sua operação. Por exemplo, eu já mandei aí nos grupos, pessoal, mexendo na planilha aqui não tem problema, veja só, aqui é R$ 200, ele é automático, eu vou mandar isso para vocês, vai estar lá na sala de aula. Se eu ponho aqui, ó, R$ 1.000, olha lá, ela muda tudo, e aí eu vou mostrar essa condição aí dessa função, tá? Bom, essa condição, pessoal, que eu estou mostrando aqui para vocês é quando você entra com R$ 200, que seria aí o mínimo dos mínimos valores para você operar. Ou seja, deixa eu te dizer, se você entrou com essa condição de R$ 200, você vai deixar isso disponível. Quando você operar um contrato, você vai ter até 72 pontos. Na verdade, dá mais, tá? Porque é 0,20 centavos, vai dar em torno aí mais ou menos de 250 pontos que você pode perder se for uma operação única. Agora, se você tiver lá na sua conta os R$ 18 e se você for entrar aqui nessa operação com uma estratégia e fala, Cavalcante, qual a estratégia que eu faço? Você vai fazer a estratégia que é o seu limite de ganho. Se você escolher uma estratégia, por exemplo, Cavalcante, eu posso fazer a 10-20? Se você escolher a 10-20, considerando, por exemplo, que o maior valor que você vai perder numa operação é R$ 18, quer dizer que o seu stop baixar, aqui você vai ser estopado e a corretora vai levar o seu dinheiro. Ou seja, a primeira coisa que eu quero ensinar para vocês é que você, antes de fazer toda a programação, você não tem o poder de definir
quantos contratos você vai operar se você não souber fazer a conta de quantas vezes você quer operar. Por exemplo, deixa eu te dar uma posição real para você entender como que é feito uma operação mediana, por exemplo, aí, em um dia a dia. Pois bem, vamos dizer que lá na conta lá tem 12 mil reais, que aí vai ficar bem claro para vocês entenderem. Tem 12 mil reais na conta, eu tenho para poder fazer uma alocação de 7.200 reais, que é o valor máximo, eu vou ter uma perda máxima aprovisionada para o dia de 4.300 reais, tá? Essa é uma operação padrão que a gente consegue fazer num dia. O que acontece? Nesses 4.320 reais, que é um valor de perda, pessoal, eu tenho a condição de falar, poxa, eu vou fazer aqui duas operações, então eu vou entrar com 2.100 e pouco, dependendo dessa operação. Se eu entrar com 50 contratos, e esses 50 contratos que eu defini, que é uma operação média, o pessoal que está já há algum tempo faz essa operação, com 50 contratos, aí vamos lá, eu ponho aqui 50 contratos para poder operar. Isso quer dizer que cada vez que descer um ponto, eu estou perdendo aqui 50 reais. A conta não é essa, porque o número é 0,20 centavos, mas só para você compreender. Ou seja, se continuar descendo 10 pontos aqui, eu tenho menos 500. Se for menos 20, é menos 1.000. Se eu colocar numa operação padrão 20, 50, então quer dizer que na hora que esse balanço acontecer de fazer assim, recuar, violinada e voltar, quer dizer que eu estou assumindo o risco na corretora de perder até R$ 2.500. Então, nesse momento, mesmo eu tendo 12 mil reais na corretora, para me conseguir passar um bom balanço, né, uma operação é o suficiente para mim poder estar fazendo. Lembrando que com 12 mil reais, um gerenciamento de risco padrão é 360 reais. Pessoal, isso é tão sério que eu vejo o cara colocar R$ 1.000 na banca, tá? R$ 1.000 na banca. Olha aqui, ó. Escreve aí para mim, o cara que põe R$ 1.000, vamos fazer que a gente quer ser tudo certinho. Eu vou ensinar vocês a fazer 100% perfeito para dar tudo certo. O cara põe R$ 1.000 na corretora. Se o gerenciamento de risco dele é 3% e o máximo que ele pode entrar na operação é com R$ 30, escreve aí para mim, por favor. Esse cara pode entrar com quantos contratos para fazer uma operação? Deixa eu ver se vocês entenderam essa matemática lógica aí. Escreve aí para mim, por favor. Pessoal, dentro do que foi escrito aqui, ó, por questão de respeito, eu não falo o nome, mas eu vou responder aí. Como a conversa está aqui no particular, só eu recebo, então eu vou explicar aqui para vocês no gráfico. Vamos lá. Algumas pessoas me escreveram aqui. Cavalcante, 2 contratos. Vamos lá. Olha aqui, pessoal. Se eu entrar aqui com 3%, R$ 30. Todo mundo já sabe que a taxa de operação mínima é R$ 18. 18 vezes 2 já dá 36. Então, quem falou 2 contratos já não está mais válido para essa operação, para que ela seja muito, muito confortável, que você possa fazer muita grana, beleza? Então, 2 contratos já não é. Aí falou aqui, 30 contratos. Vamos dizer lá, eu tenho R$ 360 disponível
e eu tenho condição de entrar aqui com o gerenciamento de risco de R$ 30. Se eu entrar com 30 contratos na operação, isso quer dizer que a cada vez que esse marcador descer um ponto, está aqui, ó, 30 contratos, 2 pontos, 60 contratos, 3 pontos, 90 contratos, isso quer dizer reais, né? E eu vou descendo aqui, quer dizer que com 10 pontos eu já cheguei em 300. Em 15 pontos, que significa nada, eu já voltei batendo a meta e já voltei estopado e acabei de perder o meu dinheiro do dia, beleza? Então não pode ser 30 contratos. Vamos lá, 150 contratos. Se eu colocar aqui 150 contratos, no primeiro pontinho que eu tenho aqui de violino, eu tenho menos R$ 150. No segundo pontinho que está aqui, menos R$ 300. No terceiro pontinho, eu tenho menos R$ 450. Então, nenhuma dessas estratégias, do mínimo de 10 pontos, não serviria, tá? Eu já perco o meu dinheiro lá na arrancada mesmo. E aí, algumas pessoas colocou aqui, ó, 10, 20. Veja só, não é a estratégia, é quantos contratos eu podia colocar. 10, 20 é a estratégia. Bom, algumas pessoas me disseram aqui que entraria com um contrato. Outras pessoas disseram aqui eu entraria com 12 contratos. Vamos lá. 12 contratos. Se eu colocar uma estratégia padrão de 10, 20, na hora que eu chegar aqui no final, né, eu vou estar com 12 contratos operando. Se ele der uma violinada aqui de 20 pontos a 12 contratos, então eu vou ter aí 200 e poucos reais disponível no negócio onde eu tenho um gerenciamento de R$ 30. Ok, pessoal? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: essa matemática, essa matéria, isso é o que a pessoa precisa entender mesmo. Sabe por quê? A pessoa ela não se preparou para fazer essa conta, ela não entendeu como que é essa conta, e isso aqui é o coração do negócio. Eu vou dizer para vocês o que acontece na essência, vou mostrar o gráfico para não estourar o nosso horário, e se vocês gostarem de entender isso, a gente continua e finaliza na quinta-feira, beleza? O que acontece na maioria das vezes? A pessoa vem aqui, coloca R$ 500, ela não sabe como que funciona, ela vem aqui nos R$ 180, e aí ela vai lá na conta do treino, ela faz do jeito que ela quer, aí ela vem e mete 10 contratos na operação. Nesses 10 contratos que ela põe na operação, ela não tem noção do que ela vai escrever às vezes nisso aqui, aí ela diz assim, pô, eu quero um stop de 50. Aí ela põe um stop de 50 para ganhar 20. Isso eu já vi, tá? Deixei a pessoa fazer porque a pessoa disse que sabia o que estava fazendo. Pois bem, a pessoa entrou lá com 20 contratos. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos supor que cada ponto vale R$ 1. Se a pessoa entrou com 20 contratos, com 50 de loss, que é o quê? A violinada de 50 pontos de balanço. O que é o balanço? É ele vir embaixo, segurar o valor financeiro. Na hora que ele voltar, pessoal, na hora que ele passar dessa linha acima, todo mundo sabe que daí é só alegria. Mas se o cara entra, se for um ponto, um contrato, só para ficar fácil. Se o cara não sabe fazer estratégia, ele entra com 20 contratos, com um stop de 50 pontos. Quanto que é o loss que esse cara admite perder numa operação? Escreve aí para mim se você conseguiu fazer essa conta. O cara entrou com 20 contratos e tem 50 pontos de loss na operação. Qual que é o valor que ele admitiu perder na operação? Vamos lá. Presta atenção, pessoal. O cara entrou com 20 contratos e admitiu 50 pontos de loss. Quanto que ele definiu que ia perder? Funciona assim, ó. Aqui na primeira linha, se ele colocou 20 contratos a 50 pontos de loss.
20 contratos a 50 pontos. Funciona assim, ó. 20 contratos a 50 pontos. No primeiro ponto é 20. Menos 20, menos 40. No terceiro, menos 60. No 10 é menos 200. No 20 é menos 400. No 30 é menos 600. No 40 é menos 800. No 50 é menos 1.000. O cara foi lá e abriu 20 contratos a 50. Ele não entendeu, mas ele acabou de contar para a corretora assim, ó, eu tenho coragem de peitar R$ 1.000. O que acontece? Ele pôs R$ 500 na corretora, o stop loss dele é 180, que eu estou mostrando aqui para vocês. O que acontece? Quando o cara está descendo, antes de fazer 10 pontos negativo, que dá R$ 200, ele já está estopado pela corretora, e aí ele acabou de perder todo o dinheiro do dia, e aí ele não entende por que vem na nota de corretagem dele, inclusive por que que ele está devendo lá um pouquinho lá na corretora e vai ter que saldar isso de maneira simples. Ou seja, como que você faz essa conta? Você tem que pegar o seu valor do dia que você está disponível para poder colocar na operação, não é para perder, é para pôr na operação, ok? E aí você tem que fazer o seu volume de contratos vezes o seu volume de perda, se esse número tem que fechar. Quando é que você não quebra? É quando você tem, por exemplo, um stop de 50 pontos e você tem lá um contrato. E aí você sabe que se você descer 50 pontos, você vai ser negativado em R$ 50. Pois bem, se você tem R$ 180 disponível lá por operação, a corretora não vai te estopar, você vai passar a régua de retorno e aí você vai passar a fazer a sua operação e vai conseguir ganhar. Estou explicando isso para vocês porque é uma matéria longa e é uma matéria que as pessoas não gostam. E se a pessoa não gostar desse conteúdo, ela não pode vir para as operações, porque essa conta ela é mais ou menos assim, ó. Imagina que você vai fazer uma viagem da sua cidade até a capital aí do seu estado, ou se você estiver na capital, até aí na casa de um familiar. Pô, como que a conta é simples? O meu carro faz tantos quilômetros por litro. O que é tantos quilômetros por litro? É o meu contrato. E eu tenho que ir lá e saber se a quantidade de combustível que eu tenho vai me entregar o resultado de quilometragem que eu quero andar. E isso aqui, pessoal, é uma régua de quilometragem que você precisa saber que para baixo, para cima, todo mundo gosta de compartilhar. Mas para baixo é onde está o pesadelo da maioria das pessoas, e as pessoas geralmente não gostam de perder, né? Então, onde é que está a dificuldade? É fazer essa conta de maneira simples para que você possa não errar. Não tem problema você abrir o seu computador durante o dia e dizer assim, olha, eu tenho desejo de fazer, eu tenho R$ 180 aqui, eu vou fazer 5 operações. 5 operações vai me dar um saldo de R$ 36. Nesses R$ 36, a pergunta que eu quero fazer para você escrever para mim, para me poder ter paz e te mandar planilha e você calcular a sua operação. Se eu tenho R$ 150 na corretora e se eu decidir que eu quero fazer 5 operações e eu tenho R$ 36 para cada operação, qual que é o máximo de contratos que eu posso abrir de operação que eu não vou quebrar a minha banca? Me responde aí o número, por favor. 1, 2, 3, 4 ou 5, para ficar mais fácil. Pessoal, não vem com 1 ou 2 ou 3, não. Põe só um número. Eu tenho R$ 36 para operar. Eu posso pôr quantos contratos em operação? Escolhe só um número, fazendo um favor. Vamos lá. A minha taxa de operação, eu já sei que ela é R$ 18, ok? Hoje, essa taxa de operação de R$ 18 hoje é o valor que eu tenho para mim poder tá operando.
Se eu tenho esse valor da taxa de operação a R$ 18, então isso quer dizer que eu tenho a tranquilidade de abrir uma operação com pelo menos 2 contratos. Porque se eu abrir com 2 contratos, eu vou respeitar o que é a minha condição de abertura de negociação agora. O que eu preciso de deixar claro para você é que quando você vai fazendo as suas operações, você precisa de medir para que você não entre no pânico. Por quê? Porque quando você olhar no seu gerenciamento de risco, você tem lá R$ 15 para operar, e se você quiser fazer a coisa 100% correta, você não pode operar 2 contratos. Você tem que vir aqui, colocar o número 4, 45. Pô, será que 45 daria? Não, se eu tenho a condição, então, de operar acima de R$ 18, deixa eu ver 3 operações. Pô, então 3 operações, ó, 3 operações bacana, porque é R$ 18 o valor da operação, 3 operações a R$ 60, então eu estou dentro de um equilíbrio. Lembrando que, se você na primeira operação foi estopado, você já atingiu a meta do dia, porque você já entrou negativo 2 vezes o valor que você tinha, e você para de operar e vai por outro dia. E o pessoal está escrevendo aqui, ó, realmente, o que você tem que fazer, pessoal, é o seguinte. Deixa eu contar para vocês como que funciona, de verdade. Se você vier para esse mercado desesperado, precisando de ganhar dinheiro a qualquer custo, deixa eu ser sincero para você. Eu vou continuar essa aula na próxima aula para que você possa transmitir, e eu queria que na possibilidade você abrisse a sua câmera aí para me te falar durante 2 minutos as verdades que ninguém está preparado para ouvir, mas que vai te levar para um outro nível e vai te dar a condição de você realmente ser um profissional e viver desse mercado. Pessoal, se você tiver dinheiro da boca, tá? Se for dinheiro da boca para poder você fazer a operação, deixa eu te dizer, se for dinheiro da boca, não vem para o mercado agora. Fica estudando, dedica aí a sua condição de experiência, mas não venha agora, porque você vai ter problema aí nas suas operações, porque você não pode contar com um negócio que é renda variável. Isso é muito sério e principalmente muito irresponsável se você fizer isso. O que acontece em todas as vezes, eu vou falar isso para vocês, que eu tenho o maior carinho pelo bolso de vocês. Se eu ouvisse todo mundo, até queria pedir perdão, o Eusébio está ali. Um dia o Eusébio me perguntou, tá bom, Eusébio, boa noite, beleza pura? Ele perguntou, Cavalcante, como que é a banca? Eu falei, Eusébio, não vou contar. Você entendeu, Eusébio? A seriedade do que é contar uma banca e não te dizer como que é que o cara perde o dinheiro. Deixa eu dizer para vocês, pessoal, eu não estou aqui para ganhar dinheiro de ninguém, eu não estou aqui para poder enganar ninguém, eu estou aqui às 22 horas hoje porque eu gosto do mercado e gosto de falar só a verdade. E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, vocês vão ouvir um monte de anedota, um monte de gente mentindo aí para vocês, na condição de 0 resultado, e depois que o cara vai e quebra, o que eu vou falar para vocês é caso de polícia. Quando o cara pega uma pessoa que é incapaz, que não consegue operar no mercado, e aí essa pessoa quebra no mercado, é muito fácil eu chegar, por exemplo, tá aí, ó, o Flávio aí, obrigado, viu, Flávio, seja bem-vindo. Tá aí o Flávio aí, eu chego para ele e falo assim, ó, Flávio, deixa eu te falar, queridão, você quebrou porque o seu mindset é abalado. Você precisa de fazer um trabalho de mais mentalidade. É muito fácil eu jogar para as costas do cara o problema da mentalidade, aonde eu não ensino aonde é que está o problema do cara. Então, muita gente que está aqui na live já sabe o que é um triângulo, já sabe o que é um pivô, já sabe que o pivô é quase igual ao pullback. Quem não sabe, depois eu vou mandar isso no grupo, já sabe como que funciona um canal, e aí falar para o cara, olha, 80% é mentalidade, mas se eu não te ensinar que se você tiver na verdade, deixa eu pôr o preto no branco, se você não tiver pelo menos uns 5, 6 mil reais para você começar a ter paz de operação,
esse mercado não é para você. Se você não assistiu o gráfico acontecer em seu favor, esse mercado não é para você. As pessoas perguntam, Cavalcante, com quanto eu consigo ganhar nesse mercado? Nada ou mais de 20 mil. Vai depender de todos esses fatores, saber fazer conta, saber fazer matemática. E uma coisa que eu sempre digo para o pessoal, quem é que mudou o tempo de operação aí e começou a ganhar dinheiro essa semana? Mostra aí, levanta a mão aí. Um, dois, três. Tempo de operação. Aí, ó, o Wilson. Viu, Wilson? Você também, né, Wilson? Mudou seu tempo, né? Deixa eu falar uma coisa. Às vezes a pessoa me pergunta, três, né? Direto, né? Quem que não perdeu aí, ó? Até agora. Você também, Anderson? Você mudou o tempo de operação? Não, né? Olha lá, Felipe. Olha lá. Pessoal, o Felipe ali, ó. Vou falar a história dele. Camisa do Banco do Brasil ali de amarelinho. Amigo nosso aqui da nossa cidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando as pessoas às vezes perguntam assim, Cavalcante, mas eu não quero mudar o meu tempo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, galera. Eu não estou perguntando se o cara quer mudar o tempo. Eu estou dizendo para o cara o que é que vai entregar resultado para ele. Se ele quer fazer ou não, aí é pessoal. Todos aqueles que tiveram problema de tempo, vou contar a história do Felipe. Você me autoriza, Felipe? Pode falar a sua história aí, né? O Felipe é daqui da minha cidade, de Uberlândia, e ele fez, sabe o quê? O que eu já fiz e o que todo mundo faz. Entrou sozinho, montou a banca, foi lá, colocou os R$ 200. O que deu, Felipe? Deu ruim, né? Deu ruim. E aí, sabe o que aconteceu? Eu falei pro Felipe, não vou te ajudar não, hein? Não tem como eu te ajudar se você não quer fazer o que eu tô falando pra você fazer. E aí nós entramos num trabalho, ele ficou aí uns 2 meses na geladeira, e eu falei, Felipe, muda o tempo, muda isso. O Felipe já está fazendo aí final de semana um churrasco com dinheiro de B3 e deve estar falando para a família que isso é dinheiro de operação, o povo deve estar achando que ele é doido. Então está preparando para sair do serviço. É isso mesmo, Felipe? Está acontecendo, né? Então, galera, o mais importante que eu quero que vocês entendam é o seguinte, para mim poder ter uma visão clara, e essa matéria que eu estou falando com vocês é um negócio que eu não preciso ensinar canal, eu não preciso ensinar rompimento, eu não preciso ensinar um monte de coisa. Tem um monte de gente que vem participar da live da gente, perguntar qual que é o segredo que a gente conta. Eu conto pro cara a verdade. Se o cara... eu vou operar, e eu tenho, já falei para vocês, eu tenho um cara que é meu mentor, né? E ele me falou um negócio há muito tempo que eu quero compartilhar com vocês. Ele disse assim, olha, Cavalcante, se você fizer igualzinho eu tô te ensinando, a sua chance de ganhar no mercado vai ser de 70%. Não existe trader absoluto. Agora, se você começar a inventar a quantidade de contrato que você quer, a estratégia que você quer, da maneira que você quer, a sua chance de quebrar ela é eminente. Você está mexendo com dinheiro real. Quero agradecer aí também o Marcos, que falou comigo hoje no privado. Obrigado pelas palavras, viu, Marcos? Negócio nosso aí é só seriedade. Então, galera, a grande verdade é o seguinte, eu quero que vocês levanta a mão, quem que quer que a gente termine esse conteúdo na quinta-feira, porque aí na quinta-feira eu termino esse gerenciamento e aí vai ter a condição de vocês terem 2 lives para entender o mesmo assunto. E entendeu esse assunto, o que eu quero dizer para vocês não tem como o cara quebrar. Não tem como o cara fazer a coisa errada de maneira muito simples. Vamos dizer que você está colocando lá um gerenciamento de 3% numa opção de 5, 10 ou de 10, alguma coisa com 10 que dá para começar a fazer um trabalho aí no mini índice com tranquilidade. O cara tem a chance, vamos dizer que o cara não vai tomar loss em todas, ele vai acertar algumas e vai tomar loss em algumas. Nessa condição, a chance que ele tem para quebrar vai de 15 a 20 vezes. Se o cara não respeitar a conta, ele quebra na 3ª ou 4ª operação. E geralmente, da 15ª à 20ª operação, o cara consegue estabelecer padrões aonde ele vai conseguir segurar aí a onda para poder fazer o seu melhor rendimento. Quem quer que continue essa live aí, pessoal? Dá um ok para mim, só para a gente contabilizar aí do resultado. Deixa eu te fazer uma pergunta para vocês. Adiantou o entendimento do negócio para que vocês possam entender que não é simplesmente o cara ir lá e abrir a banca, que ele não vai ser feliz desse jeito?
Conseguiram entender isso? Vou mandar a planilha para vocês, tá? Essa planilha, eu criei ela com um único afinco, que possa te ajudar a fazer a sua operação e que quando você for fazer a operação, você possa começar a seguir o que nós vamos estar fazendo, que é o mapa de trade, tá? Quem já faz mapa de trade aí? Pessoal, algumas pessoas que já são alunos meus há algum tempo não sabiam o que era mapa de trade. Então, eu vou dizer para vocês o que é mapa de trade. Todos os dias, vou explicar para vocês o que é. O mapa de trade funciona assim, ó. Todos os dias que você for operar, você vai definir no seu mapa de trade qual que é o seu objetivo, qual que é a sua pontuação, quantos pontos você quer chegar, quanto que você tem na sua corretora, e aí você vai começar a fazer um livretinho, todo dia você vai colocando ali, para quê? Para que você possa saber assim, ó, bom, hoje é dia 28/7, no dia 28/8 eu tenho a chance de ter X reais, eu tenho a chance de poder fazer X operações ou eu posso tomar X quantidades de loss. Desse jeito, a gente se organiza e eu vou estar enviando isso para vocês, para que vocês, deixa eu dar uma dica, não põe no computador, tá? Aí eu vou fazer uma planilha aqui, Cavalcante, aí eu vou pôr lá, porque aí eu lembro, deixa eu dizer, não dá certo. Eu fiz aqui e parei de fazer e vi que realmente é bacana imprimir aí, faz xerox, tá? Minha dica é que o cara faça xerox e faça aí porque através desse mapa de trade, juntamente com essa planilha aí, pessoal, resumindo, eu vou mandar ela para vocês, tá? Eu vou deixar disponível lá na sala de aula para vocês baixarem. E aí, lá na sala de aula, a partir dessa semana agora, da próxima semana, eu vou deixar lá em todas as salas de aulas, vai ter lá um conteúdo disponível para que você possa entrar lá e ver e fazer os seus exercícios, tá? Eu não vou cobrar nada para fazer isso, porque eu sei que esses exercícios vai ajudar a cada um. Lembrando que é filantrópico e voluntário, quem quiser fazer, eu vou responder. Quem não quiser fazer, eu não vou perturbar e vamos estar aqui para ajudar. Semana que vem, a gente termina aí essa live, né, para que a gente possa estar terminando esse conteúdo. Aguardo que vocês possam estar aprendendo, tirem as dúvidas. Gilmar, não preocupe, que eu já perdi R$ 1.700 fazendo o que aconteceu com você hoje. Não morri, cara. Vai dar certo. Fica tranquilo, viu? Tamo junto. Escolha um lugar para vocês que não tenham nem criança, nem visita, nem a esposa, nem os filhos e nem um cachorro. Em questão de segundos, você quebra sua banca e não sabe o que acontece, tá? Isso é muito sério. Vou deixar as informações. E avaliando o negócio aqui, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a gente finalizar essa live de hoje antes da nossa foto. Existem algumas matérias que tem, e essas matérias, elas não são escritas, elas são explicadas de maneira verbal. Eu fiz um trabalho aqui com um pessoal, e esse pessoal aqui diz o seguinte, comecei a mandar alguns áudios de 2, 3 minutos, explicando para o cara mais ou menos assim, ó, deixa eu fazer uma pergunta, você só me levanta a mão para a gente finalizar, que eu acho que isso vai te ajudar demais. Quando a gente vai fazer uma operação, e essa operação, ela bate no teto de uma resistência, quem é que entra na operação? Quando ela vaza a resistência, quem que entra? Levanta o dedo aí. Passou a resistência, alguém entra? O que faz? Alguém quer escrever aí? Aqui, ó, pessoal, aqui, ó. Já passou, né? Quem quiser liberar o microfone aí pode falar. Encostou na resistência. O que é que o cara faz? Alguém quer falar? Alguém sabe como que faz ou não? Espero o próximo candle de confirmação. Beleza. Aí o próximo candle de confirmação, ele furou a resistência e continua. Você entra na operação?
Se continua na sombra, no meu caso, sim. Beleza. Pessoal, o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: de repente você está aí com o seu telefone, que você usa para uma série de coisas, e eu mandar um áudio para você dizendo assim: bom, pessoal, eu vou falar sobre rompimento de resistência. Todo rompimento de resistência vai acontecer exatamente duas situações. A primeira situação é se ele vazar a resistência, seja pelo rompimento ou seja pela confirmação, não entra no rompimento, espera ele fazer o ponto mais alto. Na hora que ele fizer a correção, você vai entrar num pivô ou num pullback e aí você vai aproveitar o máximo da operação com a quantidade de pontos que você vai poder tirar. Ou se ele não vazar a resistência, que você espere ele retornar no mesmo pivô, porque posteriormente a esse pivô ele vai furar a resistência e você já entra pegando a pontuação abaixo da linha da resistência. A pergunta é, se você receber um áudio desse falado, você vai conseguir entender o que eu estou falando? Faz aí, pessoal, sim ou não? Vamos fazer uma... Muito difícil. Muito difícil, né? Eu acho assim, a gente tem que também analisar, não sei, é a minha opinião, um pouco que eu estudei, aonde eu vou colocar o stop e o alvo. E eu vejo assim que o alvo tem que sempre ter um espaço maior do que o stop, né? No gerenciamento eu faço 2 por 1. Tem 200 pontos de alvo e 100 de stop. Aí eu consigo fazer mais traders por dia. Não sei se estou certo. Deixa eu te dizer como que eu faço e eu consigo ter algumas operações que passa de 2, 3, 4K em um dia. A partir do momento que eu tenho uma operação padrão, Eusébio, nós estamos falando de renda variável, e a renda variável eu nunca vou dizer para você assim, ó, eu tenho um stop de 200 ou eu tenho um teto de 400. Quando eu particularmente abro uma operação, eu abro a operação sem estratégia nenhuma. E aí depois que o movimento do gráfico já começa a fazer esse balanço, eu vou lá e acerto o meu stop e o meu alvo de ganho, ele é infinito. Porque aí eu controlo de maneira visual. Por exemplo, eu posso estar num ponto de estar chegando em 3 soldados, onde é a pontuação mais alta, e aí naquele momento, se eu definir que é 100, ele vai stopar o meu stop gain, e talvez eu perca aí uma grande fatia de alvo. Então, da maneira que eu acredito que seja salutar, e se vocês permitirem, é isso que eu vou passar para vocês, é o quê? Nós temos que preocupar aqui, não é com o tanto que a gente ganha, mas é quanto que a gente não perde, porque o gráfico, ele é infinito, e eu tenho condição de preservar o meu capital, e se hoje eu entro numa operação para ganhar, por exemplo, 100 pontos, se eu tiver com um contrato, eu vou ganhar R$40, aproximadamente. Mas aí eu te pergunto, e se nesses 100 pontos eu tiver um pullback e ensinar vocês no momento de entrar no pullback dobrado, para em vez de pegar R$40, pegar 150, R$180, eu acredito que eu vou estar colaborando com o quê? Com todas as informações viáveis que o gráfico está oferecendo. Então, acredito que assim, eu já entro na operação pensando que o céu é o limite, sem stop gain, porque esse eu determino no olho, e muitas vezes eu pago caro para ver, por exemplo, um pullback bem baixo ou uma Fibonacci, mas na hora que esse negócio sobe, deixa eu falar um negócio para vocês, parece odômetro daquela extinta RDZ 350, o negócio vira uma bala, entendeu? É isso aí. Então eu vou mandar os áudios. Pois bem, quem achar bacana, eu vou colocar nos grupos, tá? E vou criar uma lista de transmissão. Não vou pôr no grupo, porque tem gente que às vezes fica o dia inteiro trabalhando e aí chega à noite o cara não vê. Aí tem preguiça de ler, o grupo tá cheio de informação. Então eu vou colocar lá, quem quiser é a antiga Viúva Negra. Tem gente falando aí, eu tive uma também com YPVS, é um trem de doido. Quem quiser receber os áudios, pessoal, eu vou estar fazendo um trabalho de áudio de mentoria
para que as pessoas continuem recebendo informação. Olha só, é voluntário, é gratuito, e eu vou te contar coisa que se você for procurar nos livros, você não acha, porque o cara que me ensina, ele tem 30 anos de B3 e dos 30 anos, 20 anos, ele operava no telefone. Se você acha que é difícil operar no gráfico, imagina o cara abrir a operação no telefone, no olho, fazendo o pullback mental, acreditando que aquilo vai reverter e que vai embora. Isso talvez eu não conseguiria fazer, beleza? Eu vou pôr nos grupos lá a questão assim, ó, quem quiser receber, me chama no privado, já pode me colocar lá, coloca assim, ó, quero receber o áudio, que aí eu vou fazer a lista de transmissão, todos os dias eu vou mandando, e aí se isso for bom, vocês vão repassando isso e vai informando as pessoas, porque eu tenho a certeza de uma coisa, nós só vamos vencer nesse mercado se a gente estiver junto, falando a verdade e pegando os caras que não estão fazendo o trabalho da verdade e pondo essa turma para correr. Porque o mais importante é que todos vocês tenham resultado positivo e a gente junto possa estar na segunda semana lá na B3 juntamente para conhecer o nosso processo e passar um final de semana big lá bacana. Beleza, pessoal? Galera, posso contar com vocês aí para a gente tirar uma foto nossa? Que essas fotos nossas escandalizam o mercado, viu? Vocês não têm noção do tanto de gente que chama nós aqui e fala, nossa, cara, conheço fulano. Pois é, cara, você tá perdendo. Vamos lá então, pessoal. Deixa eu ver aqui. Vai ser 2 telas, tá? Essa aqui, eu tô numa tela que é a primeira tela e depois eu vou abrir uma segunda tela justamente pela quantidade de pessoas, beleza? Então, queria agradecer vocês. Vamos lá, dar um sorriso aí. Se tiver ruim, pode xingar. Beleza, agora eu vou salvar aqui e vou printar a segunda tela. Aqui. O pessoal já está escrevendo aqui, ó, quero receber, tá? Quem já quiser escrever o seu quero receber aí, pode mandar também. E quem não sorriu na primeira foto, que quiser aparecer na segunda aí, bora lá, nós vamos ter 2 telas. Show de bola, vou estar postando lá no Instagram, nos grupos. Enfim, pessoal, quero agradecer vocês aí a parceria, quero agradecer vocês a confiança da gente estar fazendo um trabalho sério e dizendo para vocês que a gente só vai vender a verdade para o universo porque nós vivemos de bolsa de valores e eu acredito que esse é o sonho da maioria das pessoas e estamos aí à disposição. Beleza, pessoal? Se a gente estiver errando, chama a atenção da gente lá no grupo, que no meio de todo mundo a gente não tem como esconder da verdade. Quinta-feira a gente continua falando sobre gerenciamento, sobre o balanço lá das operações, sobre a violinada, e aí vocês vão ter as 2 lives para estudar bacana e que a gente possa juntos aí estar fazendo um trabalho em comum. Desculpa pelo horário, mas a matéria é comprida. Forte abraço, obrigado a cada um, pessoal. Valeu, áudios abertos para quem quiser fazer alguma pergunta e tamo junto. Obrigado aí, tamo junto. Forte abraço a todos. Valeu. Um abraço, boa noite. Valeu, Obrigado, um abraço. Boa noite Valeu. a todos aí. Valeu, boa noite, galera. Tudo de bom. Valeu, Gilmar. Boa noite, Tamo pessoal. junto, irmão. Até Abraço. mais. Valeu. Valeu. Boa noite, obrigado por mais uma aula, Cavalcante. Valeu, queridão. Tamo junto, cara. Conta com nós, estamos aí à disposição. Depois alguém me lembra aí, alguém me perguntou de ação, cara, que queria comprar computador. Mandei comprar computador para ganhar dinheiro. Depois vocês me lembram aí quem que é. É muita gente, eu não sei quem que é, não. Muito bacana. Foi eu. Foi você mesmo, né? Uhum. Eu não tô vendo sua foto, cara. Aqui, ó, pessoal, tem um menino aqui, ó, chama Rafael Sanches. Ô, Rafael, quero te agradecer em público, viu, queridão? O Rafael fez parte da primeira turma que começou a Bebig aí conosco, por sérios problemas aí, se ausentou, agora voltou, e é um cara que eu tenho um carinho especial, estima, e graças a Deus aí, tá pronto para detonar de novo o negócio e conseguir viver 100% do mercado.
Rafael, conta 100% comigo, viu, irmão? Muito nome aqui e tamanho à disposição de todo mundo. Beleza, pessoal? Tamo junto, meu querido. Obrigado. Obrigado. Valeu. Aí, tô vendo que o negócio cresceu bem, né? Vai, tamo aí, né? Parabéns. Dá um beijo na Helena e manda foto pra nós, beleza? Valeu, pessoal. Um abraço, obrigado a todos vocês. Tamo junto e até na quinta-feira. Escreve lá no meu privado. Quero receber o áudio e depois conversa nos grupos se os áudios estão valendo a pena, mas não manda no grupo. Deixa lá no seu privado para matar a turma de curiosidade e sem a devida informação, beleza? Valeu, um abraço, parabéns pelos resultados e contem com a gente, galera. Valeu! Valeu.